Me corrija se eu estiver errado, tá? Vou voltar aqui no caso da Flor de Lis. É o seguinte. Quando ele foi a vítima foi alvejada, eles levaram ou socorreram, parece que já tinha falecido, já tinha ido a óbito, para o hospital. Chegaram a lavar onde tinha sangue? Não. Na casa, não. Na casa não, na garagem. Não. Tanto que na série aparece uma daquelas fotos foi eu que tirei. E uma daquelas fotos é exatamente a cena original. Né? Então, os vestígios ali não foram lavados. Então, nesse tópico, os estojos que foram encontrados estavam lá no local eventualmente, sim. Em algumas situações, algumas pessoas até protegeram. Então, você tem que identificar se aquilo também é um critério de fraude processual ou não. E é isso que eu procuro botar também quando eu falo de cadeia de custódia. O que você tem que analisar é que a cadeia de custódia fala que qualquer ingresso não autorizado no local de crime precisa ser caracterizado como fraude. Eu já boto isso em suspeita. Eu já boto assim, não é bem assim. Com qual motivação? Porque você tem que analisar o dolo. Você está analisando um crime, né? Então tem uma situação penal prevista lá, enfiada lá dentro do artigo 158, que você vai ter que destrinchar se aquilo efetivamente é um crime ou não. E obviamente que você tem que analisar o fato. E se obviamente que naquela situação fática aquilo não for uma fraude processual, o delegado tem que ter atribuição, legitimidade para determinar que aquilo não é uma fraude processual e, consequentemente, não imputar esse crime para a investigação. Né? Mas naquela situação fática, tudo que eu percebi, que eu consegui ver que estava mexido ou não, a gente conseguiu ter essa percepção. Bom, vocês chegaram 1 hora depois do crime, aproximadamente? Foi menos de 1 hora depois do acionamento. Eu acredito que tenha sido ali 3h30, a gente chegou um pouco antes das 5 ou por volta das 5. Acredito que tenha passado esse lapso de 1 hora. Até que aciona a família aciona a polícia militar chega ao local, verifica que é um crime de atribuição da DH, nos aciona, a gente está de prontidão. Imediato, demorou o mínimo possível. Né? Outra coisa que a gente usou a nosso favor. Pela velocidade que vocês conseguiram se aproximar. Velocidade. Você consegue perceber pelo comportamento dos próprios familiares. Com certeza. De que se tem ou não tem alguma coisa errada. O que eu estou trazendo aqui também, gente, é uma informação pública, até porque já está. Exatamente. Já foi gravado. E, obviamente, a gente sempre conversa isso aqui, a gente tem a preocupação de que nunca vá passar algum tipo de informação que possa prejudicar a instituição ou um procedimento aí para se apurar um crime. Então, podem ficar tranquilos, podem até perguntar. Tá na série também. Então essa questão. Divulgado no processo. Justamente isso aí. Já está na série, para quem não viu, não precisa nem ver lá, já vê daqui direto. Não, vê lá também para depois ver também. Ficou bom, ficou vai ver depois. Não, ficou muito boa, cara, ficou muito boa mesmo. Eu parei para ver correndo, eu falei, não, tem que ver antes de falar com ele. Ficou muito boa mesmo. Muito bacana. Você chega no local e você percebe, alguns familiares se comportam de um jeito e outros familiares se comportam... É como se tivesse dividido. Só que você chega preocupado com o local do crime em si. E aí, como é que funciona? O delegado chegou, no final do plantão, já está cansado, você está percebendo o comportamento das pessoas ao redor. Como é que funciona isso aí? Você tem que duvidar de tudo. De tudo. De tudo. Até mesmo do teu cansaço. Até para que você saiba que aquilo faz parte ou não do seu cansaço. E quando você percebe que tem pessoas que agem de uma determinada maneira, né? E outras que agem de uma outra completamente diferente, num fato que qualquer um naquela situação agiria de uma determinada maneira, né? Se você tem um familiar que morre, você fica comovido. Essa é a lógica do mundo. A não ser que algo de errado tenha acontecido ali. Que você não seja afeto àquele familiar. Primeiro, que não seja um familiar seu. Segundo, que você não tenha afeto, não tenha afeição. E a gente tem que entender o porquê. Né? Mas de cara, a gente já chegou, já viu um racha. Pessoas muito emocionadas e pessoas muito quietas, meio como se tivesse uma situação de completa... Aí você tem que entender, aquilo é a consternação? A pessoa está abalada emocionalmente por conta do fato? Cara, você tem que ler sinais. Tudo te diz alguma coisa. Ainda que pareça que não te diga nada. Você tem que saber ler os sinais. E óbvio que 1.100, 1.200 ocorrências, a gente vê cada coisa, eu já vi cada coisa, cara, que de falar as pessoas não acreditam. Né? Que eu já presenciei. Principalmente quando chega o rabecão. Bom, quando o rabecão chega para remoção do cadáver, você vê uma transformação. E aí você vê quem está realmente emocionado, quem não está, as preocupações emocionais. Assim, é só quem viveu sabe, cara. Só quem vive isso sabe. E óbvio que 9 anos te permitem
ter uma certa compreensão muito mais aprofundada sobre como... Você não precisa dizer nada. Obviamente que você está no início de uma investigação. Obviamente que você tem que manter para si o sigilo. E você tem que trazer as situações como elas vão ocorrendo. Para que você vá testando as hipóteses. Isso está acontecendo? Por que está acontecendo? Mas por que aconteceu isso? Por que fulano ficou emocionado? Por que fulano me olhou daquela forma assim? Me olhou assim... Me lembrei de você. Vamos ver se você tá com algum probleminha aqui. E tava. Isso aconteceu. Nesse caso da Flor de Lis, por exemplo. Aconteceu calhou de ter sido, não sei se é sorte ou azar, de eu ter feito uma apreensão do filho do Lucas 3 meses antes. E obviamente que a gente tem a consulta, acesso aos sistemas e tinha um mandado de busca e apreensão pendente. Pronto. Então você já o conhecia? Já. E já sabia, inclusive, a ficha dele, né? Calhou de ser no mesmo plantão? Calhou, porque às vezes se fosse num plantão diferente, talvez eu não tivesse essa informação. Não tão rápida assim, porque ela continua no banco de dados, né? Mas as atitudes das pessoas precisam ser estudadas e a gente está ali lidando com pessoas, cara. A gente precisa entender o comportamento dessas pessoas diante de um fato supostamente criminoso, que a gente não sabe quais são todas as circunstâncias que ali estiveram. Mas óbvio que a gente sabe que a gente tem um norte para ir. Tanto que numa dessas situações, a gente não desconsiderou nenhum tipo de hipótese. Principalmente se tratando de uma deputada federal, a gente não descartou crime político, com motivação política. A gente não descartou o latrocínio, até porque uma das primeiras informações era de assalto. Só que até então não tinha visto a câmera, depois que a gente foi ver. E a moto desvia, ela não vai para junto, ou seja, a gente percebe. Questão do portão, por que ficou? Então, são informações que acabam se juntando. E tudo isso é visto onde? Na investigação criminal. Esse quebra-cabeças é montado nessa oportunidade da investigação criminal. Por isso que quanto mais rápido você faz, quanto mais técnico você é, mais sucesso a tua investigação tem. E é óbvio que a gente precisa atuar pautado na técnica, pautado na legalidade, né? E isso faz toda a diferença, principalmente nos inquéritos de homicídio. Show. Tivemos a condenação dela, salvo me engano, agora domingo, não foi isso? Acho que foi domingo, sim. Foi essa semana. Julgamento que durou quase uma semana, por aí, mais de uma semana. Durou alguns longos dias, né? Exato. Até porque era bem complexo, a investigação foi complexa, o processo foi complexo, né? Então é algo curioso. Parabéns pelo seu trabalho aí. Parabéns a toda a equipe que trabalhou. Sim, você representando a equipe aí, o Gel, que aí foi fantástico. Na série, outras pessoas falam também da equipe. Então, eu estendo os parabéns também a todos os colegas aí. Ficou muito, muito legal isso aí. Bom, deixa eu ver aqui as perguntas do pessoal. Até porque a gente está chegando na nossa reta final. E eu vou... Ana, eu vou fazer a pergunta, mas eu acho que está respondido, vai ser bem melhor. Vamos lá. Doutor, já houve algum caso que o familiar aparentemente estava em choque pelo crime e no fim esta pessoa tinha culpa no caso? Sim. Sim. Nesses 1.200 casos já aconteceram algumas vezes. Sim. Com certeza. E aí que a gente entende, cara, que a psicologia, estudar a psicologia humana é importante também. Por isso que tem lá um tópico dentro da medicina legal, psiquiatria e psicologia forense. Não estaria à toa. Você tem que se socorrer quando você precisar dela. Mas é óbvio que você não vai utilizar, né? Em todos os casos, nem todo mundo, nem todo familiar é o próprio autor daquela infração. E você precisa entender por que o porquê. Tudo é um motivo, né? É um ente querido ou não é tão querido assim? É próximo ou não é tão próximo assim? Porque a gente tem pais e filhos, né? Que são distantes. Nós temos irmãos que são distantes, que nunca moraram junto, que foram separados na infância, enfim, o que quer que seja. Então o que você tem que buscar é sempre motivo, né? Porque o bacana do homicídio, bacana, pelo amor de Deus, entre aspas, né? O bacana de uma investigação de homicídio, melhor, é que você tem um motivo. Não sei, o Palermo, né, tem aquela situação da ausência de motivo, que não sei... Cara, eu não tô falando disso. Tô falando assim, o que levou aquela pessoa a disparar aquela arma de fogo? Ainda que não seja nada, foi algo que é interessante para que eu saiba. Foi nada? Por que nada? Você conhecia a vítima? Então, o homicídio tem essa causa subjacente, tem esse motivo subjacente. Até mesmo quantidade de disparos ajudam a gente na investigação. Por isso que é importante você saber que não necessariamente 30
perfurações significam 30 entradas ou 30 saídas, foi o que a gente falou aqui. Numa dessas que bata num osso, por exemplo, femoral, que o projétil ou o osso se desfragmentem, podem ter saídas múltiplas. Micro saídas. Não deixa de ser uma saída. E isso é contado pelo perito legista. Foi o que aconteceu nesse caso, por exemplo. Né? Desse caso da flogite foi isso que aconteceu. Nós tínhamos saídas múltiplas. Foi uma das coisas com as quais eu fiquei preocupado em perguntar também ao futuro delegado de polícia na prova oral. O que acontece se bater, por exemplo, na coluna? Vai acontecer o quê? Porque ele tem que saber, o que houve aqui? Não, isso foi balim, isso foi tiro de espingarda. Meu irmão, primeiro, é entrada ou saída? Segundo, existe essa possibilidade técnica disso acontecer? Sim. Por quê? Tudo tem um motivo, tudo é uma causa subjacente. E o homicídio, bacana na investigação, então é exatamente isso. Você trazer... Você vir puxando o fiozinho. A investigação vai trazendo, vai desvendando. Cara, foi o que aconteceu ali. Quando você vê, meu irmão, quantidade de gente envolvida, emaranhado, que isso que a série consegue retratar muito bem, né? Conseguiram retratar muito bem, exatamente mostrar a complexidade da investigação, de uma das investigações, porque esse caso nunca mais vai se repetir. O próximo homicídio que houver vai ser diferente desse anterior e assim por diante. Por isso que cada fenômeno tem que ser analisado de forma individual. Boa.